Olá, estamos iniciando aqui mais um programa assim para a Farma Saúde e com prazer aqui que nós trouxemos aqui a Lucy, coordenadora do INSS aqui, e a professora Eunice aqui da FEComerciários, representando os comerciários do estado de São Paulo, né, professor? Sim. E para nós é uma satisfação imensa voltar com você aqui, Lucy, porque não deu tempo a gente falar tudo o que o trabalhador precisa saber em termos de facilidade do INSS naquele último programa que nós fizemos, né? E estamos aqui de volta para você concluir aquelas informações que nós achamos pertinentes que o trabalhador realmente tome conhecimento da facilidade dele usar os benefícios do INSS aí que estão à disposição para toda a sociedade e trabalhadores brasileiros, né, Lucy? Perfeito. É um prazer estar aqui de novo. Boa tarde, Brito. Boa tarde, Eunice. É uma satisfação levar conhecimento para os trabalhadores sobre os seus benefícios, sobre os direitos que eles podem vir a ter. Então, é importante que você, trabalhador, saiba quais são os benefícios que você pode vir a ter direito no INSS. Muito bom. Então, fique à vontade aí. A professora Eunice, se tiver alguma pergunta, fique à vontade. E você tem toda a liberdade para ir explicando aí a facilidade ou a maneira mais fácil para que o trabalhador chegue até o INSS sem muita burocracia, né? Porque hoje o pessoal vê aquele mito do INSS, fala, nossa, eu estou acidentado, como fazer? Quero me aposentar, como fazer? E essa preocupação nossa como sindicalista é trazer uma explicação de como seja mais fácil para que ele use esse benefício aí, ou essa facilidade de chegar aos benefícios, né, que estão à disposição. Eu particularmente gostaria de trazer uma pergunta que é sempre feita nos cursos de segurança e saúde que nós desenvolvemos para os associados. Muitos perguntam, por exemplo, se eu estiver indo para o meu trabalho e eu sofro um acidente durante o percurso, o que eu devo fazer? Perfeito. Assim, com relação à doença, o acidente de trabalho, a gente tem o auxílio doença, né, que é um benefício para as pessoas que estiverem incapacitadas para o trabalho, e tem o auxílio acidente, que é o que você falou, acidente de trabalho. Então, no caso que você propôs aí, se ele está indo para o trabalho, está saindo para o trabalho, ele sofre um acidente de trabalho, ele pode pedir o benefício dele, deve pedir o benefício dele, através do site da Previdência, que é previdência.gov.br, ou pelo 135, com dia e hora marcada, ele vai passar na perícia médica. Qual é o importante saber? Esse caso é um acidente de trajeto, ele tem que pedir uma CAT, tá, para a empresa vai preencher com os dados do funcionário, com os dados dela, com os dados do acidente, e vai ter que informar para o INSS se esse acidente, se ele não teve mudança de trajeto, porque isso é importante saber. Se o segurado, ele tem um caminho para seguir e ele se desviou desse caminho, já não se caracteriza mais um acidente de trajeto. Sim. Entendeu? Isso aí seria um acidente, mas não um acidente de trabalho. E o importante saber é que esse benefício ele não tem carência, tá? Então, o segurado que está trabalhando sofre um acidente, às vezes, na própria empresa, também ele está assegurado por esse benefício de acidente de trabalho. Se ele sai do trabalho no horário do almoço, ou se na hora que está indo para o trabalho, na hora que está voltando, está indo para o trabalho, está indo para casa, ele também é um acidente de trabalho. Alguma doença também, tem doenças relacionadas à profissão dele. Por exemplo, sou digitadora e fico o meu dia inteiro lá digitando e tenho tendinite. Esse tipo de doença é também considerado acidente de trabalho. Então, é importante que ele saiba que não tem carência. Já o auxílio-doença, que é o outro tipo de benefício, existe a carência de 12 contribuições. Então, assim, se eu estou trabalhando, eu tenho que ter essa consciência que eu só posso requerer esse benefício após completar 12 contribuições para o sistema. E depois, se eu estiver incapacitado para o trabalho, vou entrar no benefício. Uma dúvida que surgiu então, Lucy. Se tiver um acidente de trabalho, vamos supor que a pessoa tem apenas 20 dias de trabalho. Mesmo assim, ela estará assegurada, o acidente certo? de trabalho, sim. Perfeito. Acidente de trabalho, sim. Muito importante a sua colocação, e é bom que os trabalhadores saibam que, no caso da CAT, como ela falou, que é para comprovação dessa solicitação desse auxílio
do acidente de trabalho, né? Correto. O sindicato também pode preencher, né? O Simbrafarma São Paulo tem esse recurso e também é válido para o INSS. Uma vez que o patrão se recusou a preencher por algum entendimento, achou que o trabalhador não se acidentou no trabalho ou não foi no percurso, enfim, deu uma divergência entre empresa e empregado, o empregado pode procurar o Simbrafarma São Paulo, que o Simbrafarma São Paulo vai preencher essa CAT, e aí vem o laudo do INSS, a perícia do INSS, para comprovação de todos esses dados, esse percurso, esse trajeto, se realmente está caracterizado como um acidente de trabalho, né? Perfeito. A CAT pode ser preenchida pela empresa, pode ser preenchida pelo segurado, pode ser preenchido pelo sindicato também. E aí, no dia da perícia, ele leva essa CAT preenchida e a gente passa para a apreciação do médico do INSS fazer a avaliação. Isso é muito bom. Que dicas você daria, por exemplo, para as pessoas que hoje têm dúvidas em relação aos benefícios quando tem uma doença e ficam o tempo todo precisando se afastar e têm dúvidas e voltam? Como é que elas poderiam... Elas podem se dirigir às agências do INSS para tirar dúvida, elas podem ligar na central 135 e também pode navegar no site. Lá ele tem informações tanto de benefício, tanto dos documentos que precisa para requerer os tipos de benefício e os caminhos, né, que porventura ela tenha dúvida, lá ela vai conseguir obter essa informação. Agora, se for muito complicado, ela pode ir nas agências e tirar a dúvida dela. Com certeza. Perfeito. Brito, temos feito muitos trabalhos voltados à saúde e à segurança do trabalhador e os associados têm procurado pelos cursos porque eles querem saber tudo aquilo que está relacionado aos seus direitos. Esses cursos são ministrados pela federação, né? Eu tenho a equipe da federação, da qual você também faz parte, né? E esses cursos são ministrados pela federação em todos os sindicatos, em todos os 69 sindicatos filiados no estado, né? E para nós seria aí uma satisfação imensa que todos os trabalhadores se interessassem a participar desses cursos para que realmente ali ele tirasse algumas dúvidas também que estão relacionadas dentro do curso, das explicações dos direitos e deveres do trabalhador, porque também tem alguns deveres que o trabalhador tem que cumprir, né? Sabe, Lucia, a gente tem trabalhado nos cursos para que o trabalhador cumpra com as normas técnicas de segurança, então, para que ele utilize o equipamento de segurança, para que ele observe se a empresa está fazendo os laudos no momento da admissão, da demissão, aquele laudo anual de saúde. E por conta disso, acabam surgindo essas dúvidas todas que o pessoal pergunta em relação, por exemplo, à aposentadoria. Você teria mais alguma coisa para falar sobre isso, aposentadoria, previdência, que nós pudéssemos, inclusive, utilizar como para tirar dúvidas de alunos? Sim, com certeza. É muito vasto, né, a previdência. Sobre os benefícios, a gente tem muita coisa para dizer. Então, eu até fico feliz dessa iniciativa do sindicato de estar levando conhecimento para os trabalhadores sobre os benefícios previdenciários. Eu só gostaria de falar, antes de falar de aposentadoria, sobre o valor do benefício que a gente não mencionou. Como é que funciona a forma de cálculo do auxílio-doença? Né? Então, assim, o que o trabalhador precisa saber? Quando ele entra em benefício do INSS, é feito um cálculo de todos os salários que ele tem, desde julho de 94 para cá, e aí é feita uma média, dessa média 91%. E o valor do benefício dele não pode ser superior à média dos últimos 12 salários de contribuição. Então, é importante que ele tenha em mente isso, que o período que ele tiver em benefício não vai ser o salário da carteira de trabalho dele. Isso é fundamental. Entendeu? É uma média dos últimos salários, né? Desde julho de 94 para cá, 91%, não podendo exceder os últimos 12, a média dos últimos 12 salários de contribuição. Então, é assim que funciona. Isso é importante, até que também ele saiba que em matéria convencional, pela Simbrafarma São Paulo, negociado aí com o sindicato patronal da categoria,
nós temos uma cláusula que essa diferença salarial, caso venha a dar um déficit aí, uma diferença salarial por ser média, então há uma diferença salarial. Existe uma cláusula na nossa convenção que o patrão é obrigado a concluir, a completar o salário do trabalhador. Por exemplo, na média o cara ganha 1.000, a média deu 800, 900, na nossa convenção coletiva existe uma cláusula que o patrão tem que completar o salário nominal de carteira daquele trabalhador. Isso é direito adquirido pelo Simbrafarma São Paulo em negociação com o sindicato patronal da categoria. E outra coisa importante saber que os 15 primeiros dias de afastamento é de obrigação da empresa e fica sob responsabilidade do INSS pagar do 16º dia em diante. Muito bom. Tem um tempo delimitado para a pessoa ficar afastada? Não. Enquanto houver necessidade? Enquanto houver necessidade. Enquanto houver a incapacidade para o trabalho, esse trabalhador fica garantido a receber o auxílio-doença. E aí, assim, é interessante essa complementação. Se ele tem, o sindicalizado, tem esse benefício bem lembrado, adquirido. Até 6 meses, né? Essa cláusula é até 6 meses. Até 6 meses de afastamento, né? Se for por muito tempo o afastamento, aí o patrão vai ser... Nós gostaríamos que fosse enquanto durasse o afastamento, mas, infelizmente, o que nós conseguimos na negociação é até o 6º mês de afastamento. Mas já ajuda, né? Até o cara se readequar a alguma conta que o cara tenha pendente, que talvez a média não cubra, mas aí o patrão vai fazer o complemento daquele salário. Isso é legal, né? Sim. Outra coisa também, Luci, eu gostaria que você entrasse no tema um pouquinho, é sobre a questão da reabilitação. Muitos trabalhadores acham que, poxa, eu fui, voltei, não consigo trabalhar, tenho dificuldade de exercer minha função, enfim. Eu gostaria que você entrasse um pouco aí nesse tema da reabilitação, porque também é um benefício do INSS, que o seu INSS garante esse direito do trabalhador se reabilitar dentro do campo de trabalho, né? Perfeito, Brito. Eu acho até interessante a gente voltar num outro programa para poder falar sobre o Reabilita, porque ele é bem extenso. Mas só para pincelar, a reabilitação profissional é um benefício também do INSS, que quando o médico ele verifica que aquela incapacidade prejudica o trabalhador, ele encaminha esse funcionário para um programa de reabilitação. Tá, ele considera ela temporária, mas não deixa de não ser uma lesão. Então, mas ele vê que se houver um tratamento, um acompanhamento, o trabalhador, o cidadão tem chance de recuperar a saúde. Muito bom isso. Existe todo um programa para colocar esse segurado, esse trabalhador de volta para o mercado de trabalho. E aí eu espero um outro programa para poder estar falando sobre reabilitação profissional, porque é um tema bem importante, bem legal. Gostaríamos de fazer um pequeno intervalo aqui, chamando aqui uma mensagem da FEComérciários, com a palavra do presidente Mota, representando os 69 sindicatos filiados em todo o estado. E vocês fiquem aqui com o vídeo e voltaremos em seguida aqui com o segundo bloco do programa. São muitos os desafios que se apresentam ao sindicalismo neste momento de turbulência que vive o Brasil. Também são fortes as ideias antissindicais anunciadas por setores conservadores. Tudo a pretexto de recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento e enfraquecer o movimento sindical e desprotegendo o trabalhador. Os comerciários do estado de São Paulo unem esforços e enfrentam esses ataques dirigidos ao sindicalismo brasileiro. Sendo assim, defendemos a manutenção da atual estrutura e organização sindical. Sem um sindicato forte e bem estruturado, o trabalhador fica exposto à vontade e aos humores dos patrões. Todo trabalhador tem a liberdade de ser sindicalizado. É um direito democrático que, no que depender de nós, nunca será motivo para perseguições e demissões arbitrárias. Olá, estamos retomando aqui o programa Simbrafarma Saúde, voltando aqui novamente aqui com as explicações do INSS aqui com a Luci. E para nós é uma satisfação imensa em continuar com esse esclarecimento aqui para os trabalhadores e algumas dúvidas que alguém possa ter aí relacionado ao direito do INSS, viu, Luci? Mais uma vez, fica à vontade.
Vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Vamos supor que tem um trabalhador, passou por um acidente e ele ficou com sequelas. O que ele faz a partir de então? Boa pergunta, Eunice. O que acontece? É previsto também um benefício para esses tipos de segurado, que é o auxílio acidente. Então, assim, se ele sofreu um acidente, sofreu sequelas permanentes, essa sequela vai prejudicar ele ao longo da vida, ele tem direito ao auxílio acidente, que é um benefício que ele vai receber até um pedido de aposentadoria no valor de 50% do valor que ele recebia em auxílio-doença. E ele pode voltar para o mercado de trabalho sem problemas. Ele pode trabalhar e receber esse benefício ao mesmo tempo. Então, ele é bem legal. Assim, bem Nossa, interessante. isso até que ele se aposente? Até ele se aposentar. E se ele trabalhar, o que vai acontecer na aposentadoria? Esse tempo de contribuição, esse benefício vai ser calculado no valor do benefício dele de aposentadoria. Ah, tá. Entendeu? Como tempo de trabalho, como tempo de trabalho. Não, é no valor. No valor do benefício. Só o valor, né? O valor que ele recebe do benefício de auxílio acidente vai compor o salário dele de benefício para a aposentadoria. Olha, muito bem. Para o trabalhador é importante isso aí, né? O trabalhador com deficiência, ele também goza dos mesmos direitos que o trabalhador que não tem alguma deficiência? Perfeito. Para o trabalhador com deficiência, existe também as aposentadorias, tanto por tempo de contribuição, como aposentadoria por idade, com formas diferenciadas. Então, assim, como eu já disse no outro programa, só vou relembrar, a aposentadoria por tempo de contribuição normal, ela é 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para homem. Para o segurado com deficiência, existe um redutor de 2, de 6 ou de 10 anos de contribuição. Então, o que acontece? Ele vai passar por uma avaliação médica e social que vai determinar o grau dessa deficiência, que pode ser leve, moderada ou grave, e aí, de acordo com isso, vai ser avaliado qual vai ser essa redução na aposentadoria dele. Tá? Então, assim, ele precisa ser deficiente, ele precisa ter tempo de contribuição e ele precisa ter a deficiência na data em que ele pede o benefício. E aí ele tem essa diferenciação na forma de análise do benefício dele. E o fator previdenciário, outra coisa que é importante para o trabalhador saber, que o fator previdenciário só vai entrar nessa aposentadoria se for benéfico para ele, se for mais vantajoso. Tá certo. Tá? E tem a aposentadoria por idade também. E que a diferença é que ele tem um redutor de 5 anos de tempo de contribuição. Então, normalmente é 60 anos de idade para a mulher, 65 para homem. Então, para o deficiente, reduz em 5 anos, ele tem que também ter a deficiência e tem que ter 180 contribuições para fins de carência e ser deficiente na data em que ele está dando entrada no benefício. Então, por exemplo, essa condição 180 contribuições, isso não muda para nenhuma. Não muda. Assim, a diferenciação para esse trabalhador vai ser na idade. Ele vai ter redutor de 5 anos. Então, perfeito. O homem vai poder requerer com 60 e a mulher vai poder requerer com 55 anos. Certo, mas o Isso é muito bom, né? Porque você vê o nosso projeto da Federação da Inclusão Social, né? Que nós temos esse projeto aí em todo o estado de São Paulo, né? Pelo Café Sensorial e tantos outros eventos que nós realizamos em todo o estado, incentivando a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E isso é mais uma coisa que vem aí de encontro à informação para ele, porque ainda além da gente tentar incluir ele no mercado de trabalho, ele ainda vai usufruir desse benefício como cidadão e junto ao INSS, né? Muito bom. Luci, eu sei que o Brito falou do café sensorial e algumas pessoas ainda têm dúvida. Café sensorial é uma atividade que a FEComérciários desenvolve em parceria com 69 sindicatos filiados, onde ela reúne RH de empresas, o poder público, sindicatos de todas as categorias, sindicatos patronais, para falar sobre a inclusão, o direito do trabalhador, pessoa com deficiência, ser incluído com qualidade no ambiente de trabalho, sem nenhum tipo de discriminação e ainda dentro de um ambiente humanizado. Então, nós procuramos divulgar sempre todos os direitos desse trabalhador e até mesmo falar sobre essa questão da previdência para esses trabalhadores é muito importante, porque alguns
têm dúvidas, por exemplo, acham que BPC e LOAS é a mesma coisa. Fale um pouquinho sobre isso, por favor. As siglas, que são as siglas e o que vem a ser, de fato. O BPC é um benefício de prestação continuada. LOAS seria a legislação que rege esse benefício, né? Mas, assim, são coisas diferentes do que a gente está falando da aposentadoria por deficiente. Porque o LOAS é um amparo dado aos deficientes, portadores de deficiência física ou mental, e aos idosos acima de 65 anos de idade, tá? E a aposentadoria é um benefício previdenciário. Então, a gente tem que contribuir para ter direito. É diferente. Sim. Entendi. Mas é importante, aí, dentro desse nosso projeto, é importante que o trabalhador com deficiência ele saiba que, além da gente lutar pela inclusão dele no mercado de trabalho, o INSS ainda tem esse benefício que ainda dá essa sustentação para que ele se aposente com menos tempo de trabalho, que ele usufrua desses benefícios que estão aí para auxiliá-lo no final da jornada de trabalho dele, aí, na trajetória de trabalho dele na aposentadoria, né? Isso é muito importante. Verdade. A ideia é a proteção, né? O INSS é uma seguradora social com a intenção de proteger todas as classes. Então, por isso que existe esse tipo de aposentadoria diferenciada para os deficientes. Certo. Muito bom. Tem mais alguma pergunta, professora? Pode ir. Ainda pensando nessa questão, por exemplo, da pessoa com deficiência, quando você tem um jovem, um aprendiz, e pessoa com deficiência, um jovem que tem deficiência, ele pode receber o benefício por 2 anos ainda, antes de ser efetivado na empresa, não pode? Aí nós estaríamos falando do LOAS, o BPC. Benefício de prestação continuada. Que não é de aposentadoria. Nesse caso que você falou, o aprendiz que estiver recebendo o benefício de LOAS, ele pode estar trabalhando como menor aprendiz. Sim. Se ele estiver trabalhando como menor aprendiz, ele pode trabalhar e receber o benefício ao mesmo tempo. Acho importante, Brito, mencionar também que dentro desse trabalho, uma coisa que a gente divulga, sendo uma pessoa com deficiência, não importa a idade, não é, para ele poder trabalhar como aprendiz. Vamos supor, ele é uma pessoa com deficiência intelectual e tem 35 anos, mas mesmo assim pode trabalhar na condição de aprendiz. Olha, legal, isso é bom, porque muita gente acha que aprendiz é só o cara que é de menor idade, né? Ou que tem um limite de idade, né? E aí abrange a todos os cidadãos que realmente estejam aí na condição de ingressar no mercado de trabalho, né? Verdade. Só para efeitos desse benefício que a gente está falando, tem diferença para nós, né? Sim. Ele só recebe por 2 anos se ele estiver na condição de menor aprendiz. Após isso, ele pode trabalhar, só que o benefício dele é suspenso. E aí, quando ele não tiver mais o vínculo empregatício, a gente reativa esse benefício. Ah, isso é importante, porque algumas famílias pensam que se a pessoa sair do trabalho, ela não consegue de novo o benefício. Não, ela consegue sim, se ela tiver as mesmas condições que deram origem, porque o LOAS é feito uma análise, tanto da deficiência quanto da renda familiar. Então, se ela tiver essas condições, ela volta a ter o benefício sem menores problemas. Interrompeu o contrato de trabalho, volta lá, a gente pede reativação, né? Ele pede reativação do benefício, o benefício é reativado. Isso é importante o trabalhador saber disso, que muitos ficam preocupados, vou perder emprego, perco o emprego e perdo o benefício. Quer dizer que não tem nada a ver. Ele encerrou o contrato de trabalho, interrompeu o contrato de trabalho, volta o benefício. É importante também que ele comunique que esse trabalho está existindo, porque a gente às vezes tem trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho e não informa para a Previdência que ele está trabalhando, né? Então, assim, ele ir lá comunicar, estou trabalhando. Se for na condição de menor aprendiz, receberá os 2. Se não for, a gente suspende. A gente suspende quando ele voltar a não ter mais esse emprego, a gente reativa. Então, ele precisa comunicar sempre essas situações para o INSS. E no caso, é a pessoa que procura essa comunicação? Ou, por exemplo, a empresa está responsabilizada por comunicar? O segurado. O segurado. Pois perfeito. É isso aí. Então, olha, eu vou falar uma coisa. O nosso projeto estadual pela federação, na presidência do Luiz Carlos Mota, o nosso presidente, né? Ele tem essa preocupação estadual
de todos os sindicatos trabalharem voltado a essa inclusão social, a esclarecimento sobre os benefícios, e então isso vem aí de encontro ao nosso objetivo, não só do Simprafarma São Paulo, filiado à FEComérciários, mas da FEComérciários em todo o estado. Isso é muito bom a gente contar com você aqui, Luci, para esclarecer essas dúvidas ao trabalhador, e quero deixar para eles aí a mensagem de que estamos abertos, estamos à disposição para qualquer tipo de informação. Quando não tivermos o nosso alcance, iremos buscá-lo e repassar essas informações para vocês. Futuramente nós vamos abrir um canal aqui para perguntas, para que vocês encaminhem as dúvidas. Não seria uma consulta pessoal e nem individual, mas genérica, né? Porque ainda nós entramos no mérito do genérico, né? Mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a todos os telespectadores que estão nos assistindo e deixar uma mensagem que o Simprafarma São Paulo, preocupado aí com a qualidade de vida e a saúde do trabalhador, procura trazer essas informações para vocês, para que isso facilite o dia a dia de vocês e vocês não caiam na armadilha de muitos espertalhões que tem por aí, como advogado e tantos outros profissionais que acham que você não tem o direito, quando na realidade é muito simples, é só você procurar de maneira correta o INSS, que você vai ter esses esclarecimentos e usufruir de seus benefícios. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa, e um abraço a todos os trabalhadores do Brasil.